E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então, finalmente hoje a gente vai ver o que, pessoal? Olha só, a renda mensal do benefício, é a nossa hashtag 61. Então, hoje a gente vai descobrir quanto é que efetivamente vai para a mão da pessoa. É aquilo que ela vai receber. Então, antes da gente começar a aula de hoje, já falo para vocês, ó, não vai ficar depressivo, não vai ficar triste, tá? Talvez você fique um pouco decepcionado ao descobrir aqui quanto é que a pessoa efetivamente vai receber depois de tantos anos contribuindo para o sistema, tá? Então já toma aí o tarja preta, toma um remedinho, porque hoje vai ser reveladora a coisa aqui, tá bom? Então antes de continuar, tá? Já vou pedindo aqui de antemão, se tá gostando do curso, se tá me acompanhando, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar, de deixar o like, tá? E me ajudar a impulsionar o canal, tá bom? Então, vamos seguindo aqui falando hoje da nossa renda mensal do benefício, tá? É muito comum a gente encontrar o termo renda mensal do benefício ou renda mensal inicial, tá? RMB, que é a sigla, e RMI, tá? São siglas aí muito utilizadas. Então, vamos nessa, pessoal. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação do percentual definidos no regulamento previdenciário para cada espécie sobre o salário de benefício. Então, olha só, pessoal, olha que importante. O que é importante aqui para a gente? Ó? Vai ser calculado um percentual definido no regulamento, a gente vai ver qual é esse percentual, e em cima de quê? Em cima do salário de benefício. Se você não viu, o vídeo anterior eu trago o que é o salário de benefício e como ele é calculado. Então vai lá e assista o vídeo e já engata nesse, tá? Já maratona nesse aqui se você não viu, tá? Vamos dar uma sintetizada rápida do que a gente viu aqui do salário de benefício da última aula. A gente já viu que vai pegar as competências, os recolhimentos de julho de 94 para cá, ou da primeira data após julho de 94. Vamos pegar todas as competências recolhidas, vamos atualizar elas, vamos fazer a média aritmética simples e aí a gente vai chegar no salário-benefício, tá? Vai chegar nisso aqui que ele está falando. Então eu vou pegar o resultado disso e vou aplicar um percentual nele, que o regulamento vai dizer qual é. E é isso que vai efetivamente para a mão da pessoa, tá? Olha só que coisa, não? Então ela não vai receber a média. Se você olhar aqui, aqui a gente tem o resultado da média do recolhimento da vida dela toda. Ela não vai receber essa média. Ela vai receber um percentual em cima dessa média, tá? Me parece um pouco injusto, mas é como está aqui no regulamento. Então vamos continuar aqui, pessoal. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição, exceto no caso de aposentadoria por incapacidade permanente do segurado, que necessitar da assistência permanente de outra pessoa com acréscimo de 25%. Pessoal, aqui a gente tem uma regra previdenciária muito importante, que a gente vai falar muito disso quando começar a falar de benefício, tá? Então, olha só, o benefício previdenciário, existem alguns que vai substituir o rendimento do trabalhador e outros que o trabalhador vai receber e vai continuar recebendo lá o seu salário normalmente, tá? Então, esse benefício previdenciário que substitui o salário do trabalhador, ele não tem mais aquele salário, ele não pode ser inferior ao mínimo. Então ele vai ser um valor que vai estar compreendido entre o mínimo e o teto do regime geral que a gente já viu. Ele vai ser um valor que vai estar dentro desse espaço, tá? Quando ele substituir o salário do trabalhador. Os benefícios que não substituem o salário do trabalhador, vou dar um exemplo aqui para vocês, vai ser um dos primeiros que a gente vai estudar, o salário família. O salário família ele não substitui o salário do trabalhador. Então ele pode ser inferior ao salário mínimo e a gente vai ver que ele é inferior. Como ele não substitui, não tem nada de errado nisso. E aqui ele traz a exceção, não é isso? A gente vai ver quando for estudar a aposentadoria por invalidez, que hoje agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, que em determinadas hipóteses elencadas em lei, a pessoa faz jus a um adicional de 25%. Tá? A gente vai ver lá isso com detalhes. Quando isso acontecer, esse 25% ele pode ultrapassar o teto do regime geral. Tá? A gente tem basicamente duas situações em que esse teto pode ser ultrapassado, tá, pessoal? É a questão do 25%, que é o adicional, a gente chama de adicional de acompanhante, para o caso de aposentadoria por invalidez, e salário maternidade, lá nas hipóteses que a gente vai ver lá envolvendo o empregado, por exemplo, o trabalhador avulso.
tá? Nessas hipóteses ele pode ultrapassar o teto do regime geral. A gente vai ver direitinho como é que vai funcionar isso. Tá legal, pessoal? Então são só 2 casos em que o teto do regime geral foi ultrapassado, tá? 2 casos de ultrapassar o teto. Ó, IPC, importante pra caramba, tá? Importante pra caramba. Salário maternidade e o adicional de acompanhante, que a gente vai estudar ele com bastante detalhe, tá? Aqui a gente vai começando a conhecer aqui as regrinhas, né? A gente vai vendo as regrinhas envolvendo a questão da RMI. A gente vai ver que tem várias situações, vamos bater aqui todas elas, tá? Então, só fazendo uma rápida revisão aqui, ó. Não se esqueça desse caminho aqui. Eu coloquei esse caminho aqui embaixo, porque claro que ele é IPC, tá? Então, por quê? Para você não confundir as siglas, ó. A gente basicamente tem a SC, a SB, a RMB, que pode ser RMI, tá? Salário de contribuição. O que é o salário de contribuição? É a parte da remuneração do trabalhador que incide contribuição previdenciária, que tem o desconto lá do INSS. A gente já estudou isso, lembra? Que tem uma parte que incide e tem uma parte que não incide, lembra? Aí eu dei um macetinho para vocês, pelo trabalho, para o trabalho. Aí eu dei um macetinho para vocês, verbas indenizatórias, verbas compensatórias, verba de ressarcimento, lembra? Quem está acompanhando, isso é muito importante, tá? Então a gente está tudo dentro desse termo. Aí aqui a gente passa para o salário-benefício, que a gente estudou na última aula, não é isso? Que é a base para que incida a RMI, é o valor que a gente vai achar que vai usar como referência para aplicar o percentual em cima. E a aula de hoje, o vídeo de hoje, tá a RMI e RMB, que é o percentual que a gente vai aplicar ali em cima desse salário de benefício, tá? Eu não posso confundir esses 3 conceitos. Repare que vai caminhando nesse sentido mesmo, tá? A gente primeiro tem o salário de contribuição, depois vai fazer o cálculo do salário-benefício, e aí aqui é o que efetivamente vai para a mão da pessoa, que é aquilo que ela vai receber. Tá legal, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados. Então vai entrar lá no cálculo da renda mensal do benefício. Ó, para o segurado empregado, inclusive doméstico, o trabalhador avulso. Então essas 3 categorias juntas. Ó. Os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, observado o disposto no artigo 19e, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Então, olha só que interessante, pessoal. Esses 3 segurados aqui, eles têm um tratamento diferenciado. Olha só, empregado, doméstico e avulso. Qual é o tratamento? Ele fala aqui, ó, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico. Como a responsabilidade do recolhimento é da empresa e do empregador doméstico, essas categorias elas não podem ser prejudicadas. Tá? Então, mesmo que não haja o recolhimento, vai contabilizar o tempo para ela e a remuneração respectiva. E aí depois o INSS vai correr atrás, junto com a Receita Federal, vai correr atrás dos responsáveis por esse recolhimento, que é quem aqui? A empresa e o empregador. Tá? Então ela depois, ó, ela vai atrás aqui dos responsáveis, tá? Por esse recolhimento, porque eles é que tem que pagar. Tá bom, pessoal? Então preste bastante atenção nisso. E aí ela vai atrás, aí ele fala aqui, ó, sem prejuízo da cobrança e aplicação de penalidades. Aí é problema dele com o INSS, dele com a Receita Federal. Você não tem nada a ver com isso. Essas categorias elas não podem ser prejudicadas. Tá? Vamos lá. Para o segurado empregado, inclusive doméstico e avulso, e o segurado especial, o valor do auxílio acidente, aqui colocamos mais um, ó, a figura do especial, ó. O valor do auxílio acidente será considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo de salário de contribuição. Pessoal, quando a gente for falar do auxílio acidente, a gente vai voltar nesse tópico aqui, vai falar dele com mais calma, tá? O que é o auxílio acidente, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado para não confundir o auxílio acidente com o auxílio doença, tá? Auxílio doença é uma coisa, auxílio acidente é outra. O auxílio acidente a gente vai estudar aqui que é um benefício que ele reduziu, que houve uma redução na capacidade laborativa do trabalhador. Como houve uma redução, ele diminuiu a capacidade dele de trabalhar, ele vai receber esse auxílio, que é um auxílio que tem caráter indenizatório, já que ele não consegue competir em igualdade de condições com os demais trabalhadores. E aí quando ele começa a trabalhar, ele fica trabalhando e recebendo o salário dele e recebendo o auxílio acidente. Fica recebendo os dois, tá? Um salário que agora ele tem com a capacidade reduzida, talvez ele ganhe menos por causa disso, ele não consegue mais agir, competir em igualdade de condições no mercado, e essa verba indenizatória por ele estar com a capacidade de trabalho reduzida.
Tá? E aí o que ele está falando aqui? Que o auxílio acidente, ó, ele entra no cálculo do salário de contribuição, a gente vai ver isso. Vou pegar o salário da pessoa, o salário do auxílio acidente e vou juntar. Vai dar um valor maior ali, vai ajudar ele a ter um benefício um pouco melhor. Tá? Essa é a ideia. Porque esse benefício, quando ele se aposentar, ele não vai ser mais pago. Tá? Então o auxílio acidente ele vai acompanhar o trabalhador ali na vida de trabalho dele até o dia da aposentadoria. Quando ele se aposentar, corta o benefício. A gente vai ver que é uma regra que é automática. Tá? Vamos lá. Artigo 19E, né? Ele citou aqui, né? Repare só, ele cita aqui o 19E, não é isso? A gente acabou de ver aqui em algum lugar, a gente falou aqui do 19E, né? Aqui, ó. Qualidade da empresa, observado o 19E. Vamos ver o que diz aqui o 19E, ó. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário e benefícios exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do regime geral e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhidas. A gente viu essa regrinha aqui também, lá no estudo do artigo 195, parágrafo 14. Lembra? Eu deixei tem um vídeo aqui só dele, só desse dispositivo. Que é o quê? Para contar a competência, o salário de contribuição tem que ter como referência, no mínimo, o salário mínimo. E aí, se não tiver o salário mínimo, lembra o que pode fazer para poder completar para o salário mínimo ali, para a pessoa não ser prejudicada? Ela pode completar o valor, não é isso? Tira do bolso dela ali completo o que está faltando. Ela pode juntar várias competências. A gente foi vendo isso, viu? A gente foi vendo, foram 3 hipóteses ali, né? Não é isso? Ou ele pode pegar o excesso de uma competência e jogar para o que faltou na outra. São as 3 hipóteses. O excesso de uma para completar na outra, ele desembolsa para complementar o valor. Eu até falei que tem uma discussão se isso é constitucional ou não, está lá no STF. Ou juntar várias competências e recolher como se fosse uma só. Os 3 casos aí que a gente pode fazer, tá? A gente estudou bastante isso aqui. Se volta lá, esse 195 parágrafo 14, ele tá bombando em prova, hein? Ele tá bombando. Vamos lá, ó. Atenção, no caso de segurado empregado, inclusive doméstico e avulso, que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício previdência pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário mínimo, e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Vamos lá, pessoal. Já falei, esse pessoal aqui ele é tratado diferente porque a responsabilidade pelo recolhimento não é deles. Tem uma pessoa por trás deles. O empregador doméstico, ele coloca o trabalhador avulso aqui, que a gente tem o ógmo também, responsável por fazer esse recolhimento. Então, nesses casos, está faltando lá a informação, não tem a informação, o que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou o quê? Papai, ele fala que não posso comprovar o salário de contribuição no período básico, será considerado para o cálculo, sem comprovação, o valor do salário mínimo. Joga lá o salário mínimo, tá? Joga o salário mínimo e vai abrir prazo para ele apresentar a documentação, tá? E aí, quando ele apresentar a documentação, faz as correções pertinentes. A ideia aqui é não prejudicar a pessoa, tá? Dá a chance a ela de já estar recebendo e aí depois vai pagar e vai fazer os acertos pertinentes. Tá? Desculpa, pessoal, a tosse. Então, vamos agora falar desses percentuais? Então, enfim, vamos tratar aqui dos percentuais, não é isso? Olha só, a renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício os seguintes percentuais. Vamos lá, ó. Auxílio por incapacidade temporária, 91% do salário benefício. 91%. Então a gente fez aquele cálculo, julho de 94 para cá, atualização monetária dos valores, média aritmética simples, e ele vai receber 91% desse valor. Não podendo exceder a média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição, ou se não alcançado o número de 12, a média aritmética dos salários de contribuição existentes. Então ele traz ali ainda um limitador, tá? Para que a pessoa não receba mais. Então, mas a ideia aqui inicial é a gente tem de 91% de salário-benefício. Aí você me pergunta, professor, eu tenho que gravar esses percentuais? Sim, você tem que saber isso de cor, sem sombra de dúvidas, tá? Então, 91% é o nosso primeiro percentual. Vamos seguir, aqui a gente já tem uma grande polêmica, pessoal, olha só. A aposentadoria por incapacidade permanente. A reforma da Previdência
de 2019, ela dividiu a aposentadoria por incapacidade permanente em duas categorias, basicamente. Uma que ela chama de não acidentária e a outra que é decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Tá? Então ele vai dividir a contagem, o percentual, de maneira diferente para essas duas categorias. Então a primeira categoria, a não acidentária, ele vai receber só 60% salário-benefício, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição, no caso de homem, e de 15 anos no caso de mulher. Então, olha só, se ele tem 20 anos de contribuição, o homem, ele vai receber 60. Tá? Quando ele tiver 21 anos, eu acrescento 2 pontos, 62. 22 anos, mais 2 pontos, 64. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. 100% do salário-benefício. Ou seja, aqui vai receber o valor todo lá daquela média que a gente tirou. Tá? Pessoal, a gente vai voltar depois para falar disso aqui com mais calma. Por quê? Porque está rolando nesse exato momento que eu estou gravando um julgamento da constitucionalidade disso aqui. Porque antes da reforma da Previdência não tinha essa divisão. A aposentadoria por incapacidade permanente era devida a 100% do salário-benefício. E tem muita gente que entende que é inconstitucional baixar esse percentual no momento que a pessoa está doente, que a pessoa mais precisa de dinheiro. Tá? Então está se questionando a constitucionalidade disso aqui. E o STF já entendeu que é inconstitucional, que tem que ser tudo 100%, só que ainda não transitou em julgado, cabe embargo de declaração, tá? Um recurso do processo civil que a gente tem dessa decisão, e essa decisão ainda não transitou. Provavelmente quando eu for gravar esse vídeo aula já vai estar transitado. Aí eu trago para vocês se vai ser tudo 100% ou se vai manter do jeito que está aqui, porque os embargos podem alterar essa decisão, tá? Então, mas por hora vamos gravar isso aqui. Não acidentário é 60%, e aí eu somo 2 pontos para cada ano que excede a 20, homem, e 15, mulher, e 100% para os casos de acidente. Tá ok? Vamos para a próxima, pessoal. A aposentadoria programada. Lembrando a vocês que depois da reforma da Previdência, a gente não tem mais aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Essas duas aposentadorias elas foram unificadas e nasceu a nossa aposentadoria programada. Como vai funcionar, pessoal? 60% salário-benefício. Poxa, só isso, professor? Com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição no caso dos homens e de 15 anos no caso das mulheres. Mesma coisa, pessoal. 60% se ele tem homem, 20 anos. Quando o homem bater 21 anos, eu vou pegar o quê? Vou somar 2 pontinhos, vou para 62. 22 anos, mais 2 pontinhos, 64. E assim sucessivamente. Então essa é a ideia. A aposentadoria especial, agora para quem trabalha ali com substância, com situações que prejudicam a sua saúde. 60% salário-benefício, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que excedeu o tempo de 15 anos de contribuição para mulheres e também para homens, com direito a especial de 15 anos de exposição e de 20 anos de contribuição para homens que se aposentarem pela especial de 20 ou 25 anos de contribuição. Depois a gente vai falar disso aqui também com calma, tá, pessoal? A aposentadoria especial, ela tem 3 faixas, por isso que ele traz essa separação no final. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui explicando, porque a gente vai voltar aí nisso lá na frente. Mas a gente tem a especial de 15 anos de trabalho, a especial de 20 anos de trabalho e a especial de 25 anos de trabalho. Por isso que ele trouxe aqui essa separação, tá? Então aqueles que trabalham que realizam atividades muito agressivas para a saúde dela, 15 anos. Aqueles que estão ali no intermediário, 20, e aqueles que estão em atividades que prejudicam pouco, 25, pouco, 25, tá? Então, mais um percentual aqui pra gente. Auxílio acidente, lembrando, eu não posso confundir auxílio doença com auxílio acidente, são coisas diferentes. 50% salário-benefício, leva aí a metade do nosso salário-benefício, tá? Então, mais um percentual, tome nota, hein? Tome nota. Vamos lá. Pensão por morte,
50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, ó, 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, metade. Ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Acrescida de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100. Então, um dependente lá 50, cada dependente vai somando 10 até bater os 100%. Olha só, pessoal, que maldade, ó. Não fica triste não, pensa que raciocina comigo, ó. 50% da aposentadoria recebida. Então, olha só, imagina que uma pessoa que está aposentada na programada, ela foi lá, contribuiu a vida toda, ela se aposentou na programada, ganhou só 60%, digamos que ela tinha 20 anos, ganhou só 60% de tudo que ela contribuiu. A pensão vai ser 50% da aposentadoria recebida, então vai ser 50 em cima de 60. Conseguem visualizar o tamanho do prejuízo? Isso foi feito pela reforma da Previdência de 2019. Vocês conseguem raciocinar o quanto que vai diminuir? Não fica triste não, não fica triste não, porque é o que temos aí para hoje, tá? E aí a gente tem aqui o auxílio acidente, a gente já viu, e a danada da pensão por morte que eu acabei de explicar, tá? Então é 50 lá em cima daqueles 60, porque quando ele se aposentou ele já não recebeu 100, talvez não tenha recebido 100, só tenha recebido 60. Veja como esse sistema ele é cruel. Então, sintetizando todos esses percentuais aqui para você dar uma printar a tela e anotar e te ajudar, olha aqui, a gente tem um quadrinho, tá? Um quadrinho com tudo arrumado, ó. Auxílio por incapacidade temporária, 91. Aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária e acidentária, 60, 10. Aposentadoria programada, 60. Tá? Vamos lá, printa aí e anota, porque o quadrinho não coube aqui tudo não. Aí a gente continua, ó. A aposentadoria especial, as 60, auxílio acidente 50 e pensão por morte 50. Beleza, pessoal? Deu para anotar? Quer que eu volte? Eu vou anotar aqui para você pausar, não vou ficar na frente. Ó. E aí anota aí também, você pausar, botar um joinha para ficar bonito. Tá? Anotem tudo, se ficou alguma dúvida, perguntem, jogue aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês não tenham ficado muito tristes, muito depressivos, mas é o que temos para hoje, tá? Até o próximo vídeo.